Nosso planeta está repleto de mistérios e artefatos que desafiam até os cientistas mais experientes. E talvez suas origens não sejam deste mundo. Número 1. O homem que dizia cantar com os extraterrestres Howard Menger ficou conhecido mundialmente como o homem que afirmou ter tido contato com raças de outros planetas mais de uma vez. Nascido na cidade de Nova York, no ano de 1922, Howard viveu sua primeira experiência ainda criança. Aos 10 anos, durante um passeio pela floresta, ele encontrou uma garota loira que, segundo afirmou, havia vindo do planeta Vênus. Nos anos 1950, esses contatos teriam voltado a acontecer, e de forma muito mais frequente. Menger dizia que os visitantes eram seres bondosos, cuja missão era salvar a humanidade das guerras e da decadência moral. Junto com sua esposa, ele passou longos períodos convivendo com os extraterrestres. Durante esse tempo, aprendeu com eles diversas canções que, de acordo com o casal, serviam para ensinar amor e fraternidade aos humanos, além de promover a evolução espiritual. Os alienígenas acreditavam que, por meio dessas músicas, a humanidade deixaria de lutar e matar, alcançando um nível de consciência que permitiria sua entrada em uma comunidade interestelar. Somente então, o contato aberto entre seres humanos e civilizações de outros mundos se tornaria possível. Com o objetivo de divulgar essa mensagem, em 1957, Howard lançou um disco que, segundo ele, continha músicas reproduzidas em outros planetas. Embora a maioria das pessoas duvidasse de suas histórias, muitos admitiram que as composições do álbum tinham um efeito surpreendente de relaxamento e alívio do estresse. Número 2. O enigmático artefato em forma de roda encontrado na Ucrânia. Em 2020, um jornal russo noticiou a descoberta de um artefato misterioso, semelhante a uma roda, encontrado em uma mina na região de Donetsk. O mais intrigante é que o primeiro registro conhecido do uso de rodas pela humanidade data de cerca de 55 séculos atrás, na antiga Mesopotâmia. Por isso, quando os cientistas analisaram o artefato e determinaram que sua idade era de aproximadamente 300 milhões de anos, ficaram completamente surpresos. A descoberta levantou a hipótese de que talvez civilizações avançadas tenham habitado a Terra centenas de milhões de anos antes do surgimento do ser humano moderno. Quando a notícia se espalhou pelo mundo, um minerador confessou que a tal roda havia sido encontrada originalmente em 2008 e que mais tarde surgiu um fóssil idêntico. No entanto, assim que o proprietário da mina soube do caso, ele proibiu qualquer tipo de pesquisa adicional ou divulgação de informações sobre o achado. Assim, o artefato permaneceu envolto em sigilo por muitos anos. Atualmente, a mina está desativada. No passado, ela era especializada na extração de carvão cinzento, mas também continha camadas de argilito e arenito em suas profundezas. A região é conhecida por abrigar inúmeros fósseis antigos. Inclusive, estudantes já encontraram ovos de dinossauros ali. Portanto, não é de se espantar que o artefato tenha sido datado em cerca de 300 milhões de anos. O que intriga os pesquisadores é determinar o verdadeiro propósito daquela roda e, principalmente, quem poderia tê-la fabricado. Até hoje, essa resposta parece impossível de obter. Número 3. O suposto disco voador encontrado no Google Earth. No ano de 2018, um vídeo publicado em um canal do YouTube chamou a atenção ao mostrar uma descoberta curiosa feita por meio do Google Earth. As imagens revelavam uma longa trilha retilínea terminando em um objeto gigantesco, parcialmente coberto por gelo e neve. Usuários do mundo inteiro começaram a especular que aquele registro de satélite mostrava uma nave extraterrestre que teria caído na Terra. Além dos rastros deixados no solo e do próprio objeto, as fotos também exibiam uma montanha com sinais evidentes de impacto, como se a suposta nave tivesse parado ali após uma colisão. Os céticos, porém, rapidamente contestaram a hipótese, afirmando que o fenômeno retratado nas imagens era apenas o resultado de uma avalanche. Mesmo assim, muitos observadores notaram que as marcas vistas no terreno não se pareciam com o padrão típico deixado por deslizamentos de neve. Outra teoria levantada foi ainda mais impressionante. Alguns acreditavam que o objeto poderia ser o desaparecido voo da Malásia, o Boeing MH370, que sumiu em março de 2014 durante a rota de Kuala Lumpur para Pequim. Especialistas sugeriram que, por algum motivo desconhecido, os pilotos do avião teriam alterado a rota e seguido em direção à Antártida.
Assim, o misterioso objeto captado nas imagens poderia de fato ser o avião desaparecido, ou talvez algo muito mais enigmático. Número 4. O misterioso caso do OVNI no céu do Irã. Na madrugada de 19 de setembro de 1976, o comando da Força Aérea do Irã recebeu vários relatos de moradores do distrito de Shemiran, em Teherã, que afirmavam ver luzes estranhas e movimentos incomuns no céu noturno. Os oficiais de plantão informaram imediatamente o comandante da base aérea local, o general Yusfi, que decidiu observar o fenômeno pessoalmente. Após confirmar a presença das luzes misteriosas, o general ordenou o envio de um caça para investigar o que estava acontecendo. À 1h30 da manhã, o piloto-capitão Muhammad Reza Azran decolou em direção ao ponto luminoso. Contudo, assim que o avião se aproximou do objeto, todos os sistemas de bordo e de comunicação pararam de funcionar de forma repentina. Diante da pane completa, o piloto precisou recuar e retornar à base. Curiosamente, quando se afastou da luz misteriosa, os sistemas voltaram a operar normalmente. Inicialmente, o general acreditou que tudo não passava de uma falha técnica e ordenou o envio de um segundo caça para o local. Dessa vez, o avião era pilotado pelo tenente Parviz Jafari, que decidiu manter uma distância segura de cerca de 43 quilômetros do objeto, tentando observá-lo de longe. Porém, o brilho era tão intenso que ele não conseguia distinguir claramente sua forma. Mesmo assim, Jafari notou que o objeto parecia ter o formato de um Boeing 747. Enquanto o piloto analisava a situação, um segundo ponto luminoso se desprendeu do objeto principal e moveu-se rapidamente em sua direção. Temendo um ataque, o tenente tentou lançar um míssil, mas no mesmo instante, o sistema de armas e de navegação falhou completamente. Quando Jafari iniciou o retorno, tudo voltou a funcionar. Logo depois, ele avistou um terceiro ponto luminoso descendo em direção às rochas no solo, como se fosse cair. No entanto, em vez de uma explosão, o objeto pousou suavemente. No dia seguinte, equipes de investigação foram enviadas à área, mas não encontraram nenhum vestígio do suposto pouso. Até hoje, o que aconteceu nos céus de Teherã naquela noite continua sendo um dos maiores enigmas da ufologia moderna. Número 5. O mineral extraterrestre do Mar Morto. Em junho de 2021, um grupo de cientistas da Rússia, da Itália, da Alemanha e dos Estados Unidos fez uma descoberta curiosa durante pesquisas no Mar Morto, um mineral até então desconhecido na Terra. Após análises detalhadas, os pesquisadores concluíram que se tratava de um tipo extremamente raro de fosfeto chamado alabonita. Por décadas, acreditava-se que esse mineral só existisse em meteoritos, mas a amostra encontrada no Mar Morto parecia desafiar essa ideia. A alabonita foi descoberta pela primeira vez em 1997, na região oriental da Iacútia, na Rússia, e recebeu esse nome em homenagem à cristalógrafa Alla Bogdanova, que a estudou inicialmente. Na época, os cientistas achavam que o material era um fragmento de meteorito caído em um rio. No entanto, a amostra do Mar Morto indicava que o mineral poderia ter se formado aqui mesmo, na crosta terrestre, o que tornava o achado verdadeiramente sensacional. A alabonita se forma apenas sob pressões extremas de cerca de 25 gigapascais, o equivalente a 250 mil atmosferas. Essa pressão só ocorre em duas situações: durante o impacto de meteoritos com a superfície terrestre ou nas profundezas do manto da Terra, a aproximadamente 500 quilômetros de profundidade. O mistério é que o mineral foi encontrado em rochas superficiais da bacia do Mar Morto, um local que não apresenta sinais de impacto nem conexão direta com o manto terrestre. Como ele chegou ali continua sendo um enigma. Os cientistas agora esperam localizar outras amostras de alabonita em diferentes regiões do planeta para compreender exatamente em que condições esse mineral raro pode se formar. Número 6. Os misteriosos tubos de Baigong, na China. No ano de 1996, pesquisadores descobriram um sistema inteiro de tubos metálicos nas proximidades do Monte Baigong, localizado em uma região isolada da China. Parte das tubulações descia pelas encostas da montanha e penetrava em uma caverna, enquanto outra parte seguia para o fundo de um lago subterrâneo. A disposição das estruturas dava a impressão de que os tubos faziam parte de um antigo sistema de captação de água. O enigma aumentava pelo fato de que, segundo registros históricos, não existiam civilizações conhecidas naquela área remota.
Assim, surgiram especulações de que o sistema poderia ter sido construído por seres extraterrestres com o objetivo de extrair minerais. Os cientistas chineses, entretanto, decidiram investigar o achado com mais rigor. Após uma série de análises, descobriram que os tubos tinham cerca de 5.000 anos de idade. A análise isotópica revelou que sua composição incluía ferro, dióxido de silício e óxido de cálcio, elementos comuns na crosta terrestre. Com isso, a hipótese extraterrestre foi descartada. Pesquisas posteriores mostraram que os tubos eram, na verdade, troncos de árvores fossilizadas. Ao longo de milênios, a água rica em ferro infiltrou-se no solo, cobrindo a madeira e transformando-a em uma formação mineral rígida, criando a aparência metálica que havia confundido os primeiros exploradores. Mesmo sem origem alienígena, a descoberta dos tubos de Baigong continua sendo uma das mais intrigantes da geologia moderna. Número 7. O meteorito marciano Alan Hills e a busca por vida em Marte. Meteoritos caem na Terra milhares de vezes por ano. Cientistas estimam que isso aconteça cerca de 6.000 vezes anualmente, e cada um deles carrega uma história única. Entre todos, um se destacou como um dos mais fascinantes, o Alan Hills 84001. Esse meteorito, com quase 2 kg de peso, foi encontrado em 1984, na Antártica, durante uma expedição científica nas colinas Alan Hills, que acabaram dando nome à rocha. Os pesquisadores determinaram que o fragmento havia se desprendido de Marte após o planeta colidir com um corpo celeste gigantesco há cerca de 4 bilhões de anos, e que teria chegado à Terra há aproximadamente 13.000 anos. O Alan Hills 84001 chamou atenção especial porque, entre as dezenas de meteoritos marcianos já descobertos, era o único proveniente de um período em que Marte ainda possuía água líquida em sua superfície. Essa característica alimentou especulações sobre a possibilidade de o meteorito conter sinais de vida antiga. Em 1996, cientistas anunciaram algo impressionante. Sob microscópios eletrônicos, foram observadas estruturas semelhantes a fósseis de bactérias, as chamadas bactérias magnetotáticas. Elas indicavam que micro-organismos poderiam ter existido em Marte. Entretanto, estudos posteriores revelaram que tais formações poderiam ter se originado na própria Terra após o meteorito ter pousado aqui. A revelação decepcionou parte da comunidade científica, mas o interesse pelo meteorito não diminuiu. Até hoje, o Alan Hills 84001 é considerado uma peça-chave na busca por provas de vida fora do nosso planeta. Número 8. Os padrões misteriosos no deserto de Gobi. Em 2011, pesquisadores usando o Google Maps observaram estranhas linhas luminosas e zigue-zagueantes no deserto de Gobi, no norte da China. As imagens chamaram imediatamente a atenção de ufólogos e curiosos, que compararam as marcas aos antigos geoglifos, figuras gigantes desenhadas no solo, algumas das quais são frequentemente associadas a seres extraterrestres. Logo surgiram teorias de que aquelas linhas eram uma espécie de mensagem destinada a civilizações de outros planetas. A repercussão foi tanta que especialistas decidiram investigar. Após intensa discussão pública, o professor Jonathan Hill, da Universidade do Arizona, emitiu um comunicado oficial esclarecendo o mistério. Segundo ele, os desenhos não passavam de sistemas de calibração para satélites espiões. Esses padrões no solo servem para ajustar e testar a precisão dos sensores de reconhecimento espacial. Hill explicou ainda que esse tipo de estrutura não é exclusivo da China. Os Estados Unidos, por exemplo, já possuíam sistemas semelhantes no estado do Arizona desde meados do século passado. Assim, o que parecia uma evidência de vida alienígena acabou sendo apenas mais um exemplo engenhoso de tecnologia humana. Número 9. O homem que dizia ser alvo de meteoritos. O protagonista dessa história é Radivoj Lajic, um morador comum de uma pequena vila na Bósnia e Herzegovina, que de repente passou a viver uma situação inexplicável. Certo dia, ele percebeu que pedras vindas do céu caíam com frequência sobre sua propriedade. Desconfiado, Lajic entrou em contato com cientistas, que analisaram os fragmentos e confirmaram: eram meteoritos autênticos. O homem, porém, não se surpreendeu. Segundo ele, aquilo era um ataque direto de alienígenas. Em suas entrevistas, Radivoj dizia não entender o motivo pelo qual teria irritado seres de outro planeta, mas afirmava que desde 2007
As pedras cósmicas caíam com frequência durante as chuvas. O mais curioso é que o fenômeno acontecia apenas em sua casa. Nenhum vizinho relatava algo semelhante. Os cientistas realizaram várias pesquisas tentando compreender a origem dos impactos, mas não conseguiram explicar o caso. Lagique acreditava que os extraterrestres estavam brincando com ele em um tipo de jogo que só eles compreendiam. Apesar do medo, ele acabou encontrando uma forma de tirar proveito da situação. Turistas e curiosos passaram a visitá-lo durante as chuvas para testemunhar os eventos, e alguns até compravam os fragmentos que caíam em seu terreno. Número 10. Os gigantes misteriosos da Ilha de Páscoa. Em abril de 1722, o explorador holandês Jacob Roggeveen descobriu uma pequena ilha no meio do Oceano Pacífico, chamada pelos nativos de Rapa Nui, conhecida hoje como Ilha de Páscoa. Ao desembarcar, ele ficou fascinado ao ver enormes estátuas de pedra espalhadas por toda a ilha, os famosos Moai. Roggeveen registrou em seus relatos a perplexidade diante das esculturas, que ultrapassavam 10 metros de altura e pesavam mais de 10 toneladas. Atualmente, existem 887 dessas estátuas, esculpidas entre os séculos 13 e 14. A maioria delas foi talhada em tufos vulcânicos, mas há exemplares feitos de traquito, basalto vermelho e outras rochas raras. Segundo as lendas Rapa Nui, os Moai estão ligados ao chefe tribal Rotumatua, que teria deixado sua terra natal e descoberto a ilha, onde decidiu permanecer. Após sua morte, o território foi dividido entre seus 6 filhos, e cada clã passou a erguer suas próprias estátuas em homenagem aos antepassados. Os nativos acreditavam que as esculturas carregavam o mana, uma energia espiritual poderosa responsável pela fertilidade e prosperidade da ilha. Pesquisadores modernos acreditam que os Moai foram criados por colonos vindos das ilhas polinésias e representavam os ancestrais falecidos, funcionando como totens de proteção. Inicialmente, as estátuas eram colocadas nas costas voltadas para o mar, vigiando a terra e seu povo, mas mais tarde foram transportadas para o interior. Como essas colossais esculturas foram movidas e erguidas com recursos tão limitados, ainda é um mistério que intriga arqueólogos até hoje. Número 11. As figuras Dogu e o mistério dos astronautas antigos. As estatuetas Dogu são um dos exemplos mais impressionantes da arte do período Jomon, no Japão, que durou de cerca de 13.000 até 300 anos antes de Cristo. Essas pequenas esculturas de argila representam figuras humanas com formas estranhas, cabeças grandes, olhos salientes e corpos adornados com detalhes complexos que, à primeira vista, lembram trajes espaciais modernos. Por causa dessa semelhança, muitos estudiosos e entusiastas de ufologia acreditam que as Dogu seriam uma evidência de contato entre civilizações antigas e seres extraterrestres. Acredita-se que as estatuetas tenham sido criadas pelo povo Ainu, antigos habitantes das ilhas japonesas, embora alguns especialistas sugiram que sua origem esteja ligada a uma civilização misteriosa que teria existido antes mesmo dos japoneses conhecidos. O que torna o enigma ainda mais fascinante é o fato de que membros da NASA já observaram que certos detalhes das Dogu coincidem com características de trajes espaciais modernos, como válvulas, capacetes e articulações pressurizadas. No entanto, o mais surpreendente é a idade dessas figuras. Estima-se que a mais nova delas tenha pelo menos 2.300 anos. Como povos da antiguidade poderiam ter representado algo tão semelhante a um traje espacial? Essa pergunta permanece sem resposta até hoje. Mas as pequenas figuras continuam alimentando teorias sobre antigos visitantes vindos das estrelas. Número 12. O mecanismo de Anticítera, o computador da Grécia Antiga. O mecanismo de Anticítera é considerado uma das descobertas arqueológicas mais enigmáticas da história. Trata-se de um dispositivo mecânico composto por 30 engrenagens de bronze, alojadas em uma caixa de madeira retangular, com mostradores em ambos os lados. A peça foi encontrada em 1900, entre os destroços de um navio naufragado próximo à ilha grega de Anticítera, e foi datada do 2º século a.C. O interesse pelo artefato é enorme. Afinal, ele funcionava como uma espécie de calculadora astronômica. Com sua ajuda, era possível prever eclipses solares e lunares, acompanhar as fases da Lua, o movimento do Sol e dos planetas, e até calcular as datas dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga.
As tentativas de compreender o mecanismo começaram logo após sua descoberta, mas grandes avanços ocorreram apenas em 1951, quando o historiador britânico Derek J. de Sola Price utilizou raios-x para realizar uma reconstrução detalhada do objeto. Décadas depois, em 1997, o pesquisador Michael Wright corrigiu alguns detalhes e concluiu que o mecanismo também representava os movimentos de Mercúrio e Vênus, algo muito à frente do conhecimento técnico da época. Hoje, o mecanismo de Anticítera está preservado no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, e muitos o chamam de o primeiro computador da história da humanidade. Número 13, o manuscrito Voynich, o livro que ninguém conseguiu decifrar. Entre os maiores mistérios do mundo está o manuscrito Voynich, um livro ilustrado com 240 páginas escritas à mão em uma língua completamente desconhecida e sem tradução até os dias atuais. A autoria e a data exata de sua criação são incertas, mas, segundo análises do químico norte-americano Greg Hodgins, o pergaminho utilizado no livro foi produzido entre os anos de 1404 e 1438. O manuscrito recebeu o apelido de Santo Graal da criptografia, porque nenhum especialista conseguiu decifrar seu conteúdo. As primeiras tentativas de tradução começaram no século XVII, e desde então, linguistas, matemáticos e criptógrafos do mundo todo já se debruçaram sobre suas páginas sem sucesso. Entre as hipóteses propostas, alguns estudiosos sugerem que o texto tenha sido escrito em hebraico usando uma cifra complexa. Outros acreditam que seja uma linguagem inventada, sem qualquer significado. Além disso, as ilustrações do livro, com plantas e constelações que não correspondem a nada conhecido pela ciência, tornam o enigma ainda mais profundo. O manuscrito foi comprado em 1912 pelo antiquário polonês Wilfrid Voynich, de quem herdou o nome. Atualmente, a obra está guardada na biblioteca Beinecke, da Universidade de Yale, à espera de alguém que consiga desvendar seu segredo. Número 14. As Pedras Dropa e a Lenda dos Visitantes das Montanhas. Em 1937, durante uma expedição liderada pelo Dr. Chiputei nas montanhas Bayan Karaulá, na China, arqueólogos descobriram um cemitério antigo contendo múmias e centenas de discos de pedra com um pequeno furo no centro. De cada furo partiam sulcos espiralados cobertos por hieróglifos minúsculos. Os discos foram enviados ao laboratório da Universidade de Pequim, onde o professor Tsun Nui passou 20 anos tentando decifrá-los. Quando finalmente conseguiu, a mensagem que emergiu era inacreditável. Segundo as inscrições, cerca de 12 mil anos atrás, uma espaçonave vinda do espaço teria caído no Himalaia. Incapazes de retornar ao seu planeta, os sobreviventes decidiram viver na Terra e fundaram uma tribo chamada Dropa. Esses seres seriam de baixa estatura, com cabeças grandes, olhos azuis e cabelos ralos. O professor publicou sua descoberta em um jornal chinês, mas sua história foi amplamente desacreditada pela comunidade científica. Pouco tempo depois, ele se mudou para o Japão e tornou-se recluso, e os discos desapareceram misteriosamente dos arquivos da universidade. A única prova de sua existência seriam fotografias tiradas pelo engenheiro austríaco Ernst Weger. Assim, a história das Pedras Dropa continua sendo tratada como lenda, uma mistura de arqueologia, mito e mistério cósmico. Número 15. Oumuamua, o visitante interestelar que intrigou os astrônomos. Um dos objetos cósmicos mais misteriosos já observados recebeu o nome de Oumuamua, palavra havaiana que significa mensageiro que vem de longe. Ele foi detectado pela primeira vez em 19 de outubro de 2017 pelo astrônomo Robert Warwick, no observatório Haleakala, no Havaí. Poucos dias depois, o mesmo objeto foi confirmado por outros telescópios ao redor do planeta. A princípio, os cientistas acreditaram que se tratava de um cometa comum. No entanto, análises mais detalhadas revelaram características que o diferenciavam de qualquer outro corpo celeste conhecido. Oumuamua tinha uma forma extremamente alongada. Seu comprimento era, no mínimo, 10 vezes maior que sua largura, algo totalmente atípico para asteroides. Outro detalhe intrigante era sua trajetória irregular. O objeto girava de modo desordenado e apresentava variações bruscas em seu brilho, o que indicava uma rotação instável. Durante as observações, os astrônomos perceberam ainda que ele estava acelerando,
afastando-se do Sol mais rápido do que o previsto, como se tivesse algum tipo de propulsão própria. Em determinado momento, a diferença entre sua posição esperada e a observada era de cerca de 100 mil quilômetros. Essa aceleração inexplicável levantou hipóteses ousadas. Seria Oumuamua uma nave alienígena, talvez um artefato tecnológico de outra civilização? Embora muitos cientistas tenham preferido uma explicação natural, como a liberação de gases invisíveis, semelhante ao que ocorre em cometas, outros, como o astrofísico Avi Loeb, da Universidade Harvard, defenderam a possibilidade de uma origem artificial. Até hoje, ninguém conseguiu determinar exatamente o que era Oumuamua. O objeto já deixou o sistema solar e segue sua jornada pelo espaço profundo, levando consigo um dos maiores mistérios da astronomia moderna. Número 16. O misterioso Sinal Wow, captado pelo radiotelescópio de Ohio, em 15 de agosto de 1977. Um radiotelescópio chamado Big Ear, localizado no estado de Ohio, nos Estados Unidos, captou uma transmissão de origem desconhecida. Naquela noite, o pesquisador Jerry Ehman monitorava as leituras do aparelho, quando notou uma sequência de números e letras extremamente intensa e organizada, diferente de qualquer ruído natural do espaço. Surpreso com o achado, ele circulou o código no papel e escreveu ao lado a expressão "wow" ou "wow" em inglês, nome pelo qual o sinal ficou conhecido. De acordo com os cálculos, a transmissão parecia ter vindo da direção da constelação de Sagitário e durou 72 segundos. Os cientistas tentaram, em inúmeras ocasiões, detectar novamente o mesmo sinal, mas ele nunca mais foi repetido. Durante décadas, acreditou-se que o sinal "wow" poderia ter sido enviado por uma civilização extraterrestre altamente avançada. Para emitir um pulso tão potente, seria necessário um transmissor com energia equivalente a mais de 2 gigawatts, muito superior à potência de sistemas de pesquisa como o projeto HAARP, no Alasca, que alcança apenas alguns megawatts. Por muitos anos, o sinal permaneceu um dos maiores enigmas da astronomia, até que pesquisas mais recentes sugeriram uma explicação mais plausível. O ruído teria sido causado pelo cometa 266P/Christensen, que passava próximo à região no momento da detecção. Mesmo assim, o sinal "wow" continua a ser um marco na história da busca por vida inteligente fora da Terra, e uma lembrança de que o universo ainda guarda segredos insondáveis. O mundo está repleto de descobertas que desafiam o entendimento humano. De artefatos impossíveis a sinais vindos do espaço, cada mistério amplia nossa curiosidade sobre o desconhecido e nos lembra o quanto ainda há para explorar. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!